Fala galera, vamos para a nossa última parte da nossa gravação aqui da nossa aula com a apostila de revisão sobre a parte do estudo dos gases. Então vamos resolver a questão 8 e a questão 9 que aparece na sua tela. Então vem comigo que nós vamos resolver essa terceira parte após a vinheta. Bem galera, voltamos aí. Vamos lá para a nossa questão número 8, que é o seguinte. Ele fala o seguinte: certa massa de um gás ideal sofre uma transformação na qual a sua temperatura em graus Celsius é duplicada. Cuidado com essa informação. A sua pressão é triplicada e seu volume é reduzido à metade. A temperatura do gás no seu estado inicial era D. Então ele quer saber a temperatura lá no estado inicial. Então vamos agora às equações e vamos lá. Então galera, vamos aqui. Questão número 8, tá, da nossa apostila. Então nós temos primeiramente, vamos trabalhar em cima da duplicação da nossa temperatura, né? Essa temperatura eu vou chamar de C', tá bom? Que ela vai servir pra gente. E ele falou pra gente que essa temperatura ela foi duplicada. Então não esquecendo que para que você possa transformar, a gente entender legal, devemos que fazer algumas conversões. Então, como ele quer que nós coloquemos isso aqui em função da temperatura na escala absoluta, que é na escala Kelvin, então vou pegar o nosso amigo 273, vou passar ele para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, C igual a K menos 273, tá? Então vamos fazer isso agora nas substituições, ó. Atenção, atenção que nós faremos aqui, ó. Então C, vou colocar aqui, ficará assim, ó, K menos 273 vai ser igual a essa nova duplicação dessa temperatura, que vai ser 2 vezes o K, que eu vou chamar de, vamos chamar de K', igual menos 273, tá? Então aqui, essa é a primeira informação. A segunda informação, ele falou que a pressão, ela foi duplicada, tá? Então essa duplicação aqui eu vou chamar de P, né? Em cima do estado inicial, tá? Vou chamar aqui de 1. Bom? E a outra situação que ele falou que o volume ele foi reduzido à metade, tá? Então, com isto, vamos às equações, tá? Então, fazendo substituições aqui, nós teremos assim, ó, P1, T1 igual a, nesse caso aqui vai ser 3, P2. P2 no caso vai ser, como ele foi, né, em cima foi triplicado em cima da pressão inicial, vezes a metade do volume que ele falou para a gente aqui na questão, vamos chamar de V', em cima do volume inicial, e o que mais? E dividido por essa temperatura, é o que ele quer. Eu vou chamar de T2, que esse T2 vai ser a nossa temperatura na escala absoluta. Então, fazendo aqui os cortes, nós temos o seguinte. Vamos ver, vamos cortar aqui P1 com P1, V2 com V2 e sobrou somente. Vamos ver aqui, sobrou aqui o 3. Vai ficar assim, ó, vou colocar aqui no canto. Teremos o seguinte, né? Então nós teremos lá em cima 1TK, que é essa temperatura aqui. Vamos depois fazer as substituições, né? Beleza. Tranquilo? A gente vai ter que mexer aqui, né? Que nós não mexemos. T1 igual a... Cadê? Então vai ficar 3 sobre 3 vezes 1. Nesse caso, T', né? No caso, que é essa temperatura que a gente vai ter que mexer aqui para a gente determinar, tá bom? Que seria em cima do nosso K'. Galera, então vamos às situações, tá? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então, fazendo aqui a multiplicação de fração, nós temos assim, 1 igual a T' igual a 3 3 aqui 2, né? 2T. Vamos colocar aqui 2TK. E esse aqui vai ser 2TK', tá? Que é a temperatura na escala absoluta.
Então, fazendo o produto, nós teremos esse vezes esse. Então, teremos o seguinte, ó, 3 TK vai ser igual a 2 TK. Nesse caso aqui vai ser o nosso TK, né? No caso que foi feito em cima do inicial, no caso, né? Então aqui vai ser o TK em cima do... Aqui será do 1, né? Isso é em cima do nosso amiguinho aqui, né? Então vamos fazer aqui as substituições, ó. Vamos ajeitar aqui, que nós não ajeitamos. Aqui, ó. Esse nosso amiguinho aqui, né? Para ver o que vai aparecer aqui no nosso contexto, tá? Lembrando que aqui é a temperatura no estado 1 e esse aqui vai ser a temperatura logo no estado 2. Então vai ficar assim, ó, K menos 273 igual, aqui fazendo a distribuição, né? Teremos 2K aqui depois, né? Menos 546. Aqui vai ser o seguinte. Teremos o seguinte, né? Então, jogando o nosso amigo para lá, nós temos o seguinte, que esse K vai ser igual a 2K, depois que teve a mudança, né? Menos 46 mais 273, tá? Então, nós temos aqui K igual a 2K' menos 273. Então, essa é a nossa ideia, que nós temos que fazer substituições ali, né? Certo? Ok? Então, vamos em cima desse nosso amiguinho aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, 3TK igual a 2 vezes essa temperatura aqui que nós achamos na escala Kelvin. Então, vai ficar, fazendo substituição, nós teremos 2K' menos 273. Questão legal, né? Legal, parte de álgebra, parte da equação, né? Então, fazendo distribuição aqui, teremos 3TK igual, em cima da temperatura, né? Então, nós teremos o seguinte. Então, aqui vai ser 4K menos 546. Aí passa... Vamos fazer substituições. Aqui esse vem para cá e esse vai para lá. Então, vai ficar assim, ó, 4K menos 3. Aqui eu vou tirar esse T para não confundir a gente, tá? Igual a 546. Então, o nosso K vai ser igual a 546. Olha, achamos a nossa questão. Vamos ver a alternativa. Opa, letra D. Então, legal, né? Então, letra D é a nossa alternativa nessa questão. E vamos para a nossa última, galera. A última também vai passar um pouquinho o nosso padrão de horário, que é 10, 15 minutos de aula, né? Vamos lá. Então, vamos à leitura da nossa questão, ó. Então, a leitura dela é o seguinte. É um balão de vidro indilatável, ou seja, ele não sofre dilatação. Contém 10 gramas. Se ele sofre dilatação, então vamos tratar ele como uma isovolumétrica, né? Este balão poderá suportar no máximo uma pressão interna de 3 vezes superior à que está subindo. Se a temperatura do gás for reduzida a 27 graus Celsius, a máxima quantidade de oxigênio que ainda pode ser introduzida no balão, nessa temperatura, é D. Então, olha o que vai acontecer no nosso contexto. Atenção, hein? Então, vamos tratar ele como se fosse uma temperatura na escala uma isovolumétrica, tá? Nesse caso seria a lei do nosso amiguinho, questão 9. Então, vamos colocar aqui a equação de Clapeyron, tá? Por quê, professor? Porque ele deu pra gente a massa. Vou só colocar aqui os valores. Ele deu pra gente a massa, ó. 10 gramas, ó, de oxigênio. Então, vai cair aquela relação do molécula-grama lá do MOS, tá? Número de MOS no caso. Que é esse nosso amiguinho aqui, ó. Tá? Então, a temperatura, ele deu pra gente. Então, essa temperatura aqui, teremos que fazer em cima de
Opa, cadê a temperatura? Vai ser a temperatura 77. Então, fazendo a conversão, temos o seguinte, ó. P1 é igual. Número de Mohs. Lembrando que o número de Mohs é a massa sobre a massa da nossa molécula grama. A massa polar que a gente chama, né? Então, 10 dividido pela massa do nosso oxigênio. Se você pegar lá na tabela, ele vale 32. 32, tá? Então, aqui não vou mexer ainda, vou deixar dessa forma como é que tá. Então, fazendo substituição, nós teremos assim, ó, 10 sobre 32 vezes o E. Esse R eu vou deixar por enquanto, apesar que ele tem um valor que é 0,082, tá? Por enquanto eu vou deixar ele quieto, tá bom? Vezes a temperatura. A temperatura que ele falou pra gente é de 77. Se você fazer a conversão, né, somando aqui, isso aqui vai me dar 350. Então, essa é a temperatura que nós colocaremos aqui. Vamos deixar quieto aqui, não vamos mexer, tá bom? Então, aqui eu vou até tirar que ele falou que é uma isovolumétrica. Então, você vai ver que lá na frente a gente só vai fazer a substituição, tá bom? E vamos para a segunda situação. Ele falou que vai triplicar em cima da pressão inicial, que é a pressão 1 vezes V1 é igual. Novamente, vamos repetir a equação de Clapeyron. nRT. Então, você tem aqui 3 em cima da pressão inicial. Volume, vamos trabalhar depois ele com uma constante. Igual. Novamente, número de mols, ó. Então, nesse caso, o número de mols, que nós chamamos que é a massa em cima da molécula grama, né? Da massa polar. Da massa molar, perdão, você terá M, é em cima desse M que a gente quer, sobre a massa do hidrogênio, que é 32, vezes SR, que você vai ver que a gente vai igualar, e esse R ele vai acabar sendo cortado, tá? Vezes o nosso amiguinho, que é o T, que nesse caso ele falou que era e caiu para 27. Então esse 27 ele vai ser o nosso 300. Se pegar 73 e somar com 27, isso vai me dar 300, tá? Então, 300. Então, agora sim, vamos ajeitar mais aqui, ó. Esse texto está multiplicando, vai passar dividido, então vai ficar assim, ó. P1, V1, V no caso que é uma isotérmica, né? Uma isovolumétrica, perdão. Então, massa sobre... se você multiplicar aqui o 3 passa dividindo, aí vai multiplicar com 32, vai dar 96. Vezes o R, vezes 300. Então, agora sim podemos igualar, né? Então, o P1 é o nosso 1032R, como nós comentamos, né? Precisa nem a gente mexer lá, fazer a troca, porque ele será cortado, né? Vezes 350, igual a massa do nosso amiguinho, dividido por 96, vezes R, vezes 300, ó. Parece difícil, mas tudo é uma questão de análise, né? Pegar as equações, trocar bonitinho. Então, vou cortar esse R com esse R, vamos ver o que dá para cortar mais. Vou cortar esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0, tá? Então, sobrou somente, desse lado, sobrou 32. Perdão, vamos ajeitar aqui, né? Então, sobrou desse lado. Vamos só ajeitar. O que dá para mais mexer aqui, ó? Posso cortar esse 32 com 96, que fazendo divisão vai me dar 3 aqui. E vamos ver o que mais. Posso cortar esse 3 com esse 3, ó. E sobrou quem? Só o 35. Então, a massa vai ser de 35, nesse caso, gramas. Aí, o que aconteceu? Como ele injetou, na verdade, foi retirado, né? E 10 gramas foi o que ele falou lá no nosso enunciado, ó. Foi o que ele falou aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Um balão de vidro inadilatável contém 10 gramas de oxigênio. Este balão poderá suportar no máximo. Aí, como é 35, ele já tinha 10. Então, no máximo, ele terá o seguinte. Essa é a massa que a gente conseguiu encontrar, né? Então, basta você subtrair 35 menos 10. Isso aqui vai me dar 25 gramas. A alternativa correta, a nossa letra A.
A letra A. Então tá aí, galera. Toda a apostila resolvida em 3 partes. Tá certo? Muito obrigado. Fica com Deus. Assista a parte 1, parte 2 e a parte 3. Fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.